Canal 26, o canal da gente. Olá, estamos mais uma vez com o programa Vida na Palavra. É com muita alegria que estamos juntos, reunidos, para meditarmos mais nessa palavra que é Deus falando conosco. E eu quero te dizer que o maná de ontem, o alimento de ontem, aquilo que Deus trouxe à sua vida no dia de ontem, foi para ontem. E hoje, com certeza, Deus tem uma palavra nova, uma palavra diferente para edificar as nossas vidas, porque Ele cuida de nós a cada dia de uma forma diferente, segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que precisamos. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. Aquilo que Deus vai trazer aos nossos corações é para o crescimento da nossa vida espiritual, material e familiar, porque Ele continua sendo fiel, porque Ele é Deus. Então eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e abrissem comigo um texto muito conhecido, que é Gênesis, capítulo 3 em diante. Nós vamos ler alguns versículos, porque Deus me trouxe ao coração uma palavra que vai falar às mulheres. Hoje eu quero falar na metade de uma moeda. A moeda ela tem duas metades, né? Então hoje eu quero falar numa metade de uma moeda. E eu quero intitular essa mensagem de hoje para as mulheres, dizendo com qual mulher da Bíblia que você se identifica. Então eu vou estar trazendo alguns exemplos de mulheres. E eu queria que você olhasse para dentro de si e olhasse e visse qual delas se encaixa na sua vida. Porque quando Deus quer falar conosco, nós mulheres, é para quê? Para que nós sejamos melhores aonde nós fomos plantados por Deus, ou como mãe, ou como esposa, ou como profissional. E Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer fazer-nos melhores. Então medite comigo agora em Gênesis 3, capítulo 3 e alguns versículos, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? E disse o homem:
foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Como eu estava iniciando, o programa dizendo que Deus quer falar conosco de uma forma diferente, e eu quero meditar sobre que tipo de mulher você se encaixa. Porque o primeiro exemplo que vou deixar para nós, que Deus colocou no meu coração, a respeito de Eva. Eva foi uma mulher que foi criada por Deus de uma forma muito especial. E eu quero deixar para você que você foi criada de uma forma especial. Mas você foi criada para influenciar para o bem e não para o mal. Você foi criada para você influenciar, para que o seu companheiro, o seu esposo, ele venha alcançar vitórias. E Deus plantou você num lugar especial, no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, para que você faça a diferença e não leve aquele que está ao seu lado, aquelas pessoas que convivem ao seu redor, a pecar. E Eva, ela foi colocada no jardim, num lugar tão lindo, num lugar tão especial. Mas um dia Eva parou e ouviu a serpente que representa Satanás. E eu quero te dizer que você, onde você está, você pode às vezes estar ficando muito ociosa, muito parada, e você pode estar dando ouvido a pessoas corretas, pessoas que vão te dar conselhos para o bem, pessoas que vão fazer você crescer espiritualmente ou em qualquer área da sua vida, mas você pode estar dando ouvido ao inimigo, que pode ser usado através de pessoas. E eu quero te dizer que Deus hoje te chama a atenção e pede para você parar de ouvir aquelas palavras que não vai fazer com que a sua família cresça, que não vai fazer com que a sua família seja estabelecida de uma forma correta. E você, mulher, tem o poder de influenciar o seu marido. E nós vimos nessa passagem que Eva influenciou o seu marido para o mal. Ela influenciou o seu marido a desobedecer a Deus. E o Senhor está te chamando a atenção, minha amada, para que você comece a ficar mais esperta e você vigie mais com as suas colocações, para que você não faça o seu marido pecar, como Eva fez o seu marido pecar, porque ela tinha o poder de influenciar. E você tem o poder de influenciar. E nós vimos o quê? Que você pode ver que essa mulher tão especial, tão amada de Deus, foi criada de uma forma tão linda, mas ela pisou na bola. E Deus está dizendo que você pode fazer aquilo que é errado se você não vigiar. Por quê? Porque você pode chegar para o seu marido e querer desejar algo, às vezes material, que seu marido naquele momento não tem condição de te dar, e você fica tanto no ouvido dele, pedindo para que ele faça isso por você, que ele te dê essa determinada coisa, que ele vai lá e faz algo que não é para fazer. Quer dizer, ele cai a uma tentação e adquire algo para poder realizar, satisfazer um desejo da sua carne. E eu quero te dizer, amada, que você tem que ser uma esposa mais compreensiva, mais amável, não fazer o seu esposo colocar diante dos olhos dele algo que não vai edificar a vida dele. E esse é um exemplo que a gente tem que ficar muito alerta. Por quê? Porque através desse pecado de Eva ter influenciado Adão, houve o primeiro pecado, ali eles não tiveram mais o direito de viver no jardim. E se você continuar influenciando seu marido para o mal, eu não sei em que área da sua vida você tem influenciado seu marido para o mal, você pode perder o direito da salvação, você pode fazê-lo perder o direito da vida eterna, e Deus não quer isso. Então, minha amada, reflita no exemplo de Eva. Não fica ociosa. Mulheres que ficam ociosas demais, sem produtividade, sem produzir, ela vai pensar aquilo que é ruim, ela vai pensar naquilo que é mal.
E Deus quer dizer para você, seja produtiva em oração, seja produtiva em ler a palavra, porque quando a gente lê a palavra, a gente não vai pecar contra Deus e vai influenciar o nosso próximo, o nosso esposo, com palavras de vitória e de conquista. Tudo tem um tempo determinado para você ser abençoada, minha amada. Então não deseje aquilo que não é hora de você adquirir, não é hora de você ter, porque Eva fez o seu esposo pecar. E eu quero deixar também um outro exemplo de mulher, né? Eva, a gente viu que ela teve uma atitude errada, uma atitude má, uma atitude que influencia até os nossos dias de hoje. E não foi um bom exemplo a ser seguido. E eu quero deixar também um exemplo de uma mulher que o nome dela não é citado especificamente na Bíblia, mas ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, porque o sucesso dos nossos esposos, né? Eu estou falando esse programa para esposas, porque do lado de um grande homem tem uma grande mulher. O sucesso de um grande homem, que ele é casado, se é um homem casado, é porque tem alguém ao lado dele lutando, fazendo a diferença para ele ter as suas grandes conquistas. E eu quero citar a mulher de Noé. Ela na Bíblia diz a palavra que não é citado especificamente o nome dela, ela só é conhecida como a esposa de Noé. Então, aparentemente, ela é uma mulher que vivia atrás dos bastidores. Ela não estava ali totalmente diretamente ligada ali, dizendo assim, ó, ao lado de Noé, o nome da esposa de mulher seria um nome aí qualquer. Não diz somente a esposa de Noé. Então, Deus chama Noé, dá um objetivo, um propósito a Noé, que era construir a arca, e ele decide obedecer a Deus. E o que eu acho interessante, amados, é que a mulher de Noé, mesmo sem ser citado o nome dela, ela atrás dos bastidores, ela foi uma mulher que influenciou. Ela teve fé para que o juízo de Deus não viesse sobre a sua casa, sobre os seus filhos e sobre a sua família. E eu quero te dizer que às vezes você é uma esposa de pastor, que a igreja que você está, junto com o seu esposo, muitos não te dão valor. Muitos não estão olhando para você da forma que você mereça. Mas você, se a obra tem crescido, a igreja tem crescido, é porque existem esposas de Noé ao lado. Por quê? Eu quero te dizer que ela ali, durante todos aqueles 120 anos, ela estava ali ajudando o seu esposo para que o propósito de Deus fosse cumprido. Às vezes você é um empresário e você tem uma esposa, como a esposa de Noé, você tem uma grande empresa e essa esposa está lutando junto com Deus, diante de Deus, para que você seja bem-sucedido. E diz a palavra em Gênesis 7 que entra na arca Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Sabe por quê? Porque a mulher de Noé fez a diferença. Ela não se ocupou com coisas ruins. Pelo contrário, ela aguentou firme todo o deboche que aquela sociedade veio sobre a família dela, porque eles achavam que era loucura construir aquela arca, mas ela estava ali lado a lado do marido dela. E eu quero te dizer que se diante das dificuldades você tem abandonado seu esposo, diante da sequidão você tem feito o quê para ajudar o seu esposo que os propósitos de Deus venham a se cumprir? Deus está te chamando a atenção para que você não faça o que é errado, mas você faça o que é certo, o que é correto. É você lutar junto com aquele que Deus colocou como um companheiro, porque muitos têm desistido quando vê a primeira dificuldade. E esta mulher, ela foi afrontada.
ela foi caluniada, ela foi perseguida, mas ela ficou ali lado a lado do esposo dela até que o objetivo fosse concluído. E o que eu louvo a Deus é que ela teve direito a entrar dentro da arca. E ela influenciou os seus filhos para entrar na arca. E eu quero te dizer que como você, mãe, esposa, você tem conseguido influenciar as pessoas que estão ao seu redor para ir para o céu, para fazer a diferença, para serem pessoas produtivas, porque construir uma arca dá trabalho. E esta mulher estava ali. Quem sabe se quando ele estava construindo a arca, Noé, a mulher de Noé ia lá, levava um café para ele. Ela fazia o café com alegria, porque estava dizendo assim, olha, você está obedecendo a Deus e por você obedecer a Deus eu vou te servir. Eu vou ser uma companheira, eu vou tratar vocês, porque você sabe que construir uma arca, muitas das vezes a pessoa fica com calo nas mãos, às vezes os pés, de ficar em pé o dia inteiro. E eu creio que essa mulher de Noé, ela tratava o marido dela com carinho, com amor. Ela ficou lado a lado com este homem e Deus está te perguntando, você quer ser Eva? Levar o seu esposo a pecar? A cair em tentação, a fazer coisas que ele não pode para poder satisfazer o seu ego? Você aprenda a ouvir um não, que um não de um sacerdote é muitas das vezes para trazer uma bênção lá na frente. E eu tenho certeza que eu não estou falando essa palavra por acaso. E aí nós vimos um exemplo bom da mulher de Noé. Deus deu um objetivo e ela foi uma mulher certeira, uma mulher com objetivo. Ela não ficou fazendo pirraça, ela não ficou fazendo chantagem emocional, dizendo até quando você vai ficar construindo essa arca? Será que o dilúvio vai vir mesmo? Não, ela foi páreo a páreo, ela foi uma mulher guerreira, mesmo que o nome dela não seja citado na Bíblia especificamente, mas ela foi uma mulher guerreira e Deus está te chamando, mulher, para você parar com essas pirraças, esse bater pé, ela dizendo que até quando o marido vai ficar na presença do Senhor, que Deus não está abençoando, que Deus não está fazendo nada. Para com isso e comece a orar, comece a buscar a face de Deus e seja um testemunho para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor está no seu lar. Este é um exemplo que eu quero deixar. Mulher de Noé, mulher de bastidores, mas que fez a diferença e influenciou para que a família dela fosse para o céu. E eu quero deixar uma história também, um nome de uma mulher também que fez uma grande diferença, que foi Sara. Sara é uma matriarca da fé, porque por pai, Abraão foi colocado por pai de multidões. E como Sara, esposa, ela se deu como a matriarca da fé. E o que eu acho importante em Sara, como foi com a mulher de Noé, ela foi uma mulher que ela ficou lado a lado com Abraão. Diz a palavra de Deus em Gênesis 12, que Deus chama Abraão e fala assim, olha Abraão, você vai sair da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Que Sara, ela foi uma mulher muito sábia, porque é muito difícil para uma mulher largar os pais, a terra que ela vivia, o ambiente todo que ela tinha, para seguir o seu esposo, para ir para uma terra que ela não sabia nem onde era. E eu quero te perguntar, se quando seu marido ele recebe um chamado de uma transferência no trabalho, Deus colocou muito isso no meu coração para gravar esse programa, que seu marido pode estar sendo chamado para ser transferido de cidade, de empresa, e você está questionando, você está murmurando. Faça como Sara, simplesmente ela seguiu o seu marido, obedecendo a Deus, obedecendo a um chamado. E é assim que nós temos que agir. E diz a palavra que Sara, ela passou em períodos que teve fome na terra, ela teve fuga,
ela teve momentos de fuga, de fadiga, ela teve que enfrentar falsidade, ela teve aquela perseguição com H. Então, assim, ela teve muitos conflitos na vida dela, até o fato dela não ter engravidado logo muito cedo. Ela teve muitos conflitos, mas mesmo com as deficiências na personalidade, no caráter dela, porque ela também teve um momento que ela riu quando o anjo falou que ela ia engravidar, teve um momento que ela deu o marido dela para dormir com H, ela teve atitudes erradas, mas em todo o tempo ela estava do lado do marido dela. E eu quero te perguntar, você está querendo desistir do seu casamento, do seu relacionamento, porque você não quer se esforçar? E Deus está dizendo que você precisa se esforçar para fazer a diferença. E também eu quero terminar essa mensagem falando sobre Abigail, que foi uma mulher que foi diante do rei Davi para proteger o seu esposo da morte. E eu quero te pedir, vá diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, em prol do companheiro, do esposo que Deus colocou ao seu lado. Este homem que está ao seu lado carece do seu cuidado, do seu zelo e das suas orações diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então seja uma mulher, não caia em tentação, não influencie o seu marido para pecar, mas leve ele diante de Deus para que ele vença todas as dificuldades e você junto dele faça a diferença e conquiste as terras prometidas, porque Deus ele é fiel. E eu quero deixar a palavra de um pastor muito conhecido, o pastor Billy Graham, que ele deixou uma palavra assim: que seja o seu lar a sua igreja, que sejam os seus filhos, sejam sua congregação, que sua sala seja um santuário e que seus joelhos sejam um altar sagrado. Fique essas palavras no seu coração para que você não peque contra Deus e cresça na presença dele. Amados, eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores do programa Vida na Palavra, que, como eu falei no programa anterior, tem me surpreendido a forma como Deus tem levantado pessoas para nos abençoar, tanto em oração como financeiramente, porque eu tenho aprendido que a obra é de Deus, a obra não é minha, a obra é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E como Deus está nesse negócio, Ele capacita, Ele entra com a provisão e Ele faz tudo aquilo que é necessário para que o projeto dele se cumpra na terra. E eu quero deixar, na nossa tela, tem o número da nossa conta bancária. Se você deseja ser um patrocinador, porque todos aqueles que têm patrocinado com o programa Vida na Palavra têm colhido aquilo que tem plantado de uma forma abençoada, porque a gente não costuma dar detalhes daquilo que Deus tem feito através dos nossos patrocinadores. Mas você confie que a semente que você lançar neste programa, com certeza você vai colher, porque Deus é fiel. Então veja aí o nosso número, o número da nossa conta na tela, e que você está precisando de uma oração, você pode contar que os nossos telefones estão aí na tela também. Nós estamos prontos para te ajudar em oração, porque a oração de justo move o coração de Deus e faz a diferença. E nós sempre colocamos todas as pessoas que têm nos assistido, que a gente não sabe o nome, diante do altar de Deus. E com certeza no tempo certo você vai colher a sua resposta, porque Deus ele é fiel. Então eu vou estar orando e você apresente a sua necessidade, aquilo que você tem pedido a Deus, para você ser uma esposa melhor, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Se você tem uma enfermidade, aquilo que você precisa, coloque diante de Deus e una-se a nós nesse momento, nessa oração, porque Deus ele faz mais do que nós pedimos e imaginamos. Pai, nós estamos aqui cumprindo uma ordem do Senhor, que está fazendo esse programa Vida na Palavra. E hoje, Senhor, o Senhor trouxe uma palavra em relação às mulheres. E eu quero te pedir, ó Pai, que todas nós, até eu mesma, como esposa, como mãe,
como uma pessoa que estou aqui pregando a Tua palavra, porque eu quero primeiro que o Senhor faça em mim e que todas as mulheres e todas as pessoas que estejam nos ouvindo, que elas venham ser melhores, que elas venham, Senhor, fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada aos Seus olhos. Senhor, abençoa o necessitado, o aflito, cura, Senhor, as enfermidades, a todos aqueles que precisam, Senhor, ser ajudados, que o Senhor opere milagres e maravilhas, porque só o Senhor tem poder de abençoar, só o Senhor tem poder de curar, só o Senhor Jesus tem poder de fazer mais do que pedimos e imaginamos. Visita cada um que nos assiste, visita os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, a todos aqueles que oram por nós, porque, Senhor, nós sem o Senhor e sem aqueles que nos ajudam, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Senhor, eu rendo graças a Ti, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e tem abençoado o programa Vida na Palavra. Senhor, eu faço esta oração, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém. E eu quero encerrar dizendo, frequente uma igreja, procure uma igreja evangélica qualquer próxima da sua casa, porque a gente congregando, a gente vai ouvir a palavra e a palavra vai trazer vida e vida com abundância. E até o próximo programa Vida na Palavra, se o nosso Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Muito obrigada. Faça dessa canção uma oração e creia. Creia somente, porque eu profetizo que agora o milagre, a cura, a salvação, ela entra na sua casa. Como Zaqueu, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Hoje é noite de milagres. Hoje é noite de milagres. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque
estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Entra na minha casa. Estenda suas mãos em direção à sua casa e profetiza: Senhor, sara todas as feridas, Senhor, cura feridas. Porque o Senhor é o meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Nos ensina, Senhor, a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, um milagre, Senhor.